julgamento e morte. É isso que veremos de agora em diante. Havia chegado o momento em que o faraó e os egípcios receberiam o que mereciam de acordo com o sistema de julgamento de Deus. Na Bíblia, o julgamento quase sempre resulta em consequência negativa. O faraó e todo o Egito tiveram 9 oportunidades de aceitar a vontade de Deus e obedecê-lo e não o fizeram. A 10ª praga estava chegando, mas não como uma outra oportunidade de arrependimento. Não, o tempo de avisos e oportunidades já havia passado. O destino do Egito agora já estava traçado por Deus. Aliás, o Egito a essa altura estava arruinado. Deus havia demonstrado todo o seu grande poder, mostrando como os deuses egípcios eram impotentes. Ele havia devastado economicamente a nação de uma maneira tal que os egípcios começaram a desejar que os hebreus fossem embora. Mas Deus disse a Moisés que enviaria mais uma praga ao Egito. Uma praga tão terrível que o faraó não apenas deixaria, como também ordenaria que os israelitas partissem do Egito. O faraó os expulsaria da terra e assim cumpriria a promessa que Deus havia feito mesmo antes de começarem as pragas. Moisés disse ao povo que havia chegado a hora de receberem os seus pagamentos atrasados por todo o trabalho que eles e os seus ancestrais haviam feito como escravos no Egito. Eles haviam sido explorados por várias gerações. Tudo o que eles estavam levando era mais do que merecido. Por isso, antes de partirem, os hebreus deveriam pedir ouro e prata aos egípcios. Deus disse que faria com que os hebreus alcançassem o favor dos egípcios, de modo que eles dariam livremente suas riquezas ao povo de Israel. Deus usaria o fato de Moisés ser um homem bem conhecido e bem respeitado para facilitar as coisas. Para a maioria do povo egípcio, Moisés era um homem muito sábio e muito poderoso, mais poderoso do que os mágicos do Egito. E eles não tinham mais coragem, força ou mesmo interesse em tentar resistir. Ao rejeitar a palavra de Deus, Faraó causaria a morte de todos os primogênitos, tanto humanos quanto animais, desde o mais pobre até o filho do Faraó. Isso significava que morreriam os mais excelentes jovens da terra do Egito, além de trazer profunda tristeza sobre todo o povo, inclusive para o próprio Faraó. Por volta de meia-noite, o Senhor, sob forma do seu anjo vingador, passaria por todo o Egito em sua missão destrutiva. Todas as pragas anteriores seriam como nada em comparação com essa última. E mais uma vez, só o povo de Israel seria poupado. Mas por que Deus iria matar somente os primogênitos? Bem, na maioria das culturas, os filhos primogênitos eram considerados especiais e no Egito eles eram tidos como sagrados. E nós devemos nos lembrar de que logo no início do conflito, Moisés advertiu a Faraó de que a maneira como ele tratasse o primogênito de Deus determinaria como Deus trataria os primogênitos do Egito. Faraó já havia tentado matar todos os bebês hebreus do sexo masculino, sem contar a brutalidade com que os seus oficiais haviam tratado os escravos hebreus. Agora, Deus iria fazer com que ele colhesse aquilo que ele plantou. Os atos de Deus, por meio dos sinais poderosos, atingiam agora o seu clímax. E Deus finalmente tomaria posse do seu povo escolhido para levá-lo à terra prometida e dar sequência ao seu plano eterno, que era a salvação de todo aquele que crê através da vinda do seu Filho Jesus Cristo ao mundo, através do povo de Israel, o povo escolhido por Deus para essa finalidade. E amanhã nós vamos ver que antes da última praga, Deus instituiu a Páscoa, a festa dos pães asmos e a dedicação dos primogênitos entre o seu povo. E essas instituições estão cheias de significado espiritual que você não pode deixar de conferir. Deus te abençoe e até amanhã.